O programa Municipalismo em Ação começa agora com os seguintes destaques. Prefeitos terão direito a férias e 13º salário. Municípios devem ficar atentos à prestação de contas. Novos gestores vão a Brasília em encontro com a presidente Dilma. Projeto da ZPE de Cáceres deve sair do papel. E ainda, cidades de Mato Grosso se preparam para o Carnaval. O Tribunal de Contas do Estado apresentou uma resolução que torna possível a concessão de férias e 13º salário para os prefeitos, vice e secretários, mas a medida ainda precisa ser regulamentada pelas câmaras municipais. O Tribunal de Contas do Estado publicou a Resolução de Consulta número 23/2012, que torna possível a concessão de férias e 13º salário para os prefeitos, vice-prefeitos, secretários e vereadores. Para que entre em vigor, as mudanças agora devem ser instituídas e regulamentadas pelas câmaras municipais. A resolução foi julgada no dia 11 de dezembro do ano passado, após muitas leis que determinam mudança nos subsídios já terem sido votadas pelas câmaras. A resolução poderá entrar em vigor ainda este ano somente para os prefeitos, vice-prefeitos e secretários. No caso dos vereadores, por possuir caráter remuneratório, a decisão deve seguir o princípio da anterioridade, previsto pelo artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal. De acordo com a coordenadora jurídica da Associação Mato Grossense dos Municípios, Débora Simone Rocha Faria, no caso dos vereadores, as alterações poderão ser feitas apenas para o próximo mandato, ou seja, de 2017 a 2020. A resolução, ela estabelece uma diferenciação para os casos de prefeito, vice-prefeito, secretários e o caso de vereador. Com relação ao prefeito, vice-prefeito e secretário, a resolução é muito clara em dizer que eles já poderiam estar fazendo essas alterações, já poderiam agora, de imediato, estar fazendo essas concessões. Mas para os casos de vereadores, há necessidade que só façam isso para a próxima legislatura. Então, com relação ao vereador, não seria agora o momento adequado. O subsídio dos agentes políticos em todo o país é regulamentado pelo artigo 37 da Constituição Federal. Ela estabelece como teto para os prefeitos os subsídios recebidos pelos ministros do STF. No município, o teto a ser aplicado é o salário do próprio prefeito. Os prefeitos devem estar muito atentos agora para a prestação de contas dos recursos recebidos para a educação. De acordo com as normas do Fundeb, quem não prestar conta será chamado para explicar as pendências. Os gestores municipais eleitos ou reeleitos devem estar atentos para a prestação de contas dos recursos recebidos para a educação. De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, os gestores que não efetuaram a prestação de contas serão chamados a apresentar as contas pendentes, mesmo aquelas deixadas pela administração anterior. No caso das prefeituras, quem estiver à frente da administração no momento em que ocorreram as transferências de recursos pelo governo federal será o responsável por prestar contas. Municípios que não apresentarem a prestação de contas serão notificados pelo FNDE. A prestação de contas dos programas Dinheiro Direto na Escola e do Transporte Escolar terminou no dia 31 de dezembro, mas o sistema eletrônico continua aberto. Assim, é possível apresentar a prestação de contas desde que o atual gestor possua toda a documentação exigida. O prazo para o envio de cada prestação de contas é de 60 dias, a contar da disponibilização da funcionalidade de envio no sistema. Depois de 2 décadas de luta, a implantação da Zona de Processamento de Exportação de Mato Grosso, com sede em Cáceres, deve sair do papel. Os idealizadores garantem que as etapas exigidas para a criação da ZPE já foram cumpridas. A audiência com representantes do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação oficializou a implantação da ZPE em Mato Grosso. O documento de homologação para o início das obras foi recebido pelo governador Silval Barbosa. Agora nós precisamos consolidar que tem infraestrutura, pavimentação asfáltica, energia, água. A sede da ZPE
é para as empresas do estado de Mato Grosso. O estado do Mato Grosso já está bastante avançado, cabe agora entendimentos do estado com a Receita Federal do Brasil. A proximidade com a região de fronteira favoreceu a instalação da ZPE em Cáceres. A instalação da ZPE vai estimular o desenvolvimento econômico em Mato Grosso e também aumentar o poder de competitividade com o mercado internacional. Que vem contribuir sobremaneira para a geração de emprego, para a balança comercial do país, enfim, trazer divisas para o nosso estado e para o nosso país. Tramita na Câmara Federal uma proposta que trata de projetos para as áreas indígenas. A FUNAI deverá constituir um grupo de trabalho formado por representantes de agricultores e das etnias. O projeto de lei 4.740 de 2012 estabelece que a FUNAI deverá constituir um grupo de trabalho composto por representantes de todos os seus setores de gestão, das comunidades indígenas envolvidas e do Ministério Público Federal. O autor do projeto, o deputado Nelson Padovani, do Partido Social Cristão do Paraná, afirma que a medida tem por objetivo oferecer uma alternativa econômica para os povos indígenas. Agricultores e pecuaristas interessados na parceria deverão assinar um termo de compromisso. Uma das cláusulas irá garantir que a comunidade indígena ocupante da terra explorada terá direito a 20% da renda gerada pela produção no local. Segundo o deputado, o projeto vai ajudar a encontrar um ponto de equilíbrio para que agricultores e índios consigam explorar a terra de forma que sejam beneficiados e respeitados por ambos os lados. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, de Direitos Humanos e Minoria e de Constituição e Justiça e de Cidadania. O Ministério da Saúde pretende melhorar o atendimento prolongado a pacientes do SUS. O investimento beneficia as unidades de internação e hospitais especializados em cuidados prolongados. O objetivo é estimular a rápida recuperação e a humanização do atendimento. O Ministério da Saúde pretende melhorar o atendimento prolongado a pacientes do Sistema Único de Saúde. O investimento deve ser aplicado para colocar em funcionamento as unidades de internação e hospitais especializados em cuidados prolongados. O objetivo é estimular a rápida recuperação e a humanização do atendimento. Nesses espaços serão atendidos, por exemplo, pessoas vítimas de acidente vascular cerebral e traumas. O Ministério da Saúde assegura que os municípios que aderirem à iniciativa vão receber os recursos para o credenciamento de unidades de saúde. Atualmente estão pactuados nos planos de ação regional da Rede de Atenção às Urgências e Emergências 1.355 leitos de cuidados prolongados. O impacto financeiro é de 13 milhões em investimento, além de 75 milhões para o custeio ano, totalizando recursos da ordem de 89 milhões. E o nosso entrevistado de hoje aqui no programa Municipalismo em Ação é o professor de Ciências Políticas João Edson de Souza. Professor, eu gostaria de perguntar em primeira mão qual é a sua opinião sobre o municipalismo? Ele já existe no Brasil ou falta o governo reconhecê-lo? Olha, na realidade não existe um reconhecimento institucional do municipalismo, mas na prática nós já vivemos num país municipalista. A prefeitura ou o município é a unidade mais próxima do cidadão. Ninguém mora no estado, é apenas uma divisão sistêmica. Mora num país devido ao processo da língua, da cultura, da economia. E dentro desse país nós vivemos em célula. Essa célula é o município. Prova disso, o prefeito é o único que é vizinho do seu eleitor. Isso não ocorre nem com o governador, nem com os deputados estaduais, federais, senadores, muito menos com o presidente da República. O prefeito é vizinho do cidadão que é seu eleitor. Por isso ele sofre todo o impacto. Qualquer coisa que ocorre no município, o primeiro socorro vai ao prefeito. Além disso, institucionalmente, foi repassado gradativamente às prefeituras muito das responsabilidades que era do Estado e da União. Exemplo disso é a questão da saúde. Forma-se os consórcios, os municípios contribuem diretamente. A questão da educação básica. Muitos municípios estão assumindo, inclusive, parte da segurança, que é obrigação do Estado e da União. Sem falar nos problemas básicos do dia a dia que ocorrem em todas as cidades. E o que está faltando para que o municipalismo seja implantado de forma plena no Brasil? Uma das principais coisas para a plenitude do municipalismo é a questão da distribuição tributária. Ela é muito injusta com o município.
A maior fatia fica com a União, justamente a mais leve. A segunda fatia fica com as unidades federativas, com os estados. E a menor parte fica com o município. Isso faz com que 90% dos municípios brasileiros eles não tenham arrecadação suficiente para sobreviver, embora toda a arrecadação saia dos seus municípios. Mas eles têm dificuldade, eles ficam dependentes do governo estadual e do governo federal. Isso faz com que muitos administradores tenham dificuldade. Aqueles que não têm representantes têm dificuldade de buscar recursos fora do município, sempre ao final do seu mandato, não é bem avaliado. E não por culpa do gestor, mas por culpa do sistema de distribuição de renda nesse país. Se a força está com os municípios, quais são os gargalos que impedem que o municipalismo se implante no país? A primeira questão é a forma a qual é distribuído a política no Brasil. A forma como os políticos são distribuídos. Como nós não temos voto distrital, por exemplo, um deputado estadual que poderia, ou um deputado federal, que poderia estar forçando o municipalismo devido à sua região, ele não faz, porque ele termina sendo deputado do estado inteiro e automaticamente ele não precisa mais, uma vez eleito, não precisa mais dos votos do seu município. Ele vai captar em todo o estado e não mais naquela célula, naquela unidade. Um dos grandes problemas que ainda não temos, uma reforma tributária e a municipalização de vez do país, é justamente pela distribuição dos cargos políticos. Um deputado eleito por uma região, ele termina sendo deputado do estado inteiro e não daquela região. Você acha que ainda falta essa consciência política dos prefeitos, da força que eles têm, para que eles possam alcançar esse objetivo? Falta. A única coisa real no país são as prefeituras. Não existe nada mais real do que o município. O município sustenta todo o país. Imagina, se os prefeitos do Brasil, vamos colocar aqui, unidade não chega, 75%, 80% dos prefeitos do Brasil pega uma bandeira e vai até a presidência da República, utilizando os seus deputados, os seus senadores, o impacto na União é muito forte. Você retira a força da presidência da República, porque as eleições futuras, elas sempre estão conectadas à política vigente. Então, seria um processo de pressão muito grande. Mas o que ocorre? Em função da não existência partidária, esse é um dos grandes problemas, nós não temos mais partidos políticos no Brasil, temos agências cartorais necessárias para as pessoas se candidatarem, e os interesses particulares não possibilitam que esses prefeitos cheguem a essa equação que eu coloquei, 75%, 80% de união em torno de uma bandeira. Automaticamente fragilizados, o poder de caixa da União se transforma mais forte que o poder dos prefeitos. Ou seja, então os desafios da Associação Mato Grossense dos Municípios é muito grande, né? Porque ela tem o papel de unir esses prefeitos e lutar por esses objetivos. Nós podemos tomar como base a soma, a totalidade dos prefeitos de Mato Grosso é maior que o governo do estado, embora o governo do estado tenha maior caixa. A grande pergunta, numa demanda, todos os prefeitos ficariam contra o governo? Não, por uma série de outros interesses. Então, a função da Associação Mato Grossense é conseguir conscientizar os prefeitos, não para afrontar o governo, para brigar, que os interesses dos municípios poderão sim ocorrer, desde que a bandeira municipalista ela tenha coerência, que ela precisa ter em termos disso. Quando não há coerência, quando eu defendo apenas na minha gestão e não defendo na sequência, tenha coerência e coesão. Se conseguir essas duas coisas, a força ela é enorme. A Associação Mato Grossense dos Municípios vai eleger a nova diretoria para conduzir a entidade por 2 anos. As chapas foram compostas da seguinte forma:
Veja agora a programação do Carnaval em diferentes municípios de Mato Grosso. Municípios organizam programação do Carnaval 2013. Em Arenápolis, a animação do Carnaval está garantida com a apresentação de bandas regionais e dos tradicionais blocos. A festa será realizada de 8 a 12 de fevereiro. O Grito de Carnaval em Diamantino será realizado no dia 1º de fevereiro. De 8 a 12, 5 bandas animarão as noites de festa. Em Lucas do Rio Verde haverá a participação de DJs, bandas regionais e de outros estados, além de bandas locais, animando as 5 noites de festa e 2 matinês. Com o tema Diversidade e Alegria, o Carnaval de Sinop será realizado de 9 a 12 de fevereiro. A programação vai começar com a escolha da musa da festa e do Rei Momo. A Associação Mato Grossense dos Municípios lidera uma comitiva de prefeitos em Brasília para participarem do encontro nacional com a presidente Dilma. O evento é coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. O objetivo da reunião é estabelecer parcerias no objetivo de promover o crescimento econômico do país com inclusão social, equilíbrio ambiental e participação cidadã. Na ocasião, serão apresentados os principais programas federais nas áreas de desenvolvimento social, econômico, ambiental e urbano, e participação social e cidadania. Cada temática destacará as políticas dos ministérios e órgãos federais voltadas para o respectivo tema. Programas prioritários do governo federal, executados em parceria com os governos municipais, irão compor a programação principal do evento. Também serão apresentadas boas práticas de municípios e consórcios intermunicipais e oferecidas oficinas técnicas sobre o sistema de convênios e contratos de repasse. Os prefeitos receberão orientações voltadas para o início dos mandatos e os programas federais que podem ser acessados pelas prefeituras. Termina aqui o programa Municipalismo em Ação. Fiquem com Deus e até a próxima edição.